Aula 6 de Física 3, Associação de Capacitores. Bom, então na aula passada nós vimos as principais características dos capacitores, né? Nós vimos que é um dispositivo capaz de armazenar carga elétrica em um circuito eletrônico, tá? Então, agora aqui nós vamos estudar as diferentes maneiras de se ligar esses capacitores em um circuito, tá? Existem basicamente dois tipos de ligação, que é a ligação em série e paralelo. E também tem uma terceira que é quando você tem esses dois tipos presentes em um mesmo circuito, tá? Então, o primeiro tipo de associação que a gente vai ver são capacitores em série, tá? Como que eles são ligados? Dessa forma que está desenhado aqui, ó. Então, lembrando que aqui você tem os capacitores e aqui você tem a fonte, né, que gera uma tensão ou uma DDP para o circuito, tá? Então, notem que esses capacitores estão ligados entre si, né? As suas placas estão conectadas entre si e de uma maneira que está em série. Por quê? É como se na verdade, um está do lado do outro, né? Eles estão em formato de série. E quais são as características dessa ligação? E primeiro, né? Como que as cargas são distribuídas nesse tipo de ligação? Você pode ver aqui que você tem o terminal positivo e o negativo da fonte, né? Então lembra que a primeira placa ligada no terminal negativo vai ficar negativa, que seria essa placa aqui do capacitor C3. E a primeira placa ligada no terminal positivo da fonte também vai ficar positiva, que é essa primeira placa do capacitor C1. A partir disso, essas outras placas vão se configurar, né? O carregamento delas vai se configurar. De que forma? Vamos pegar daqui primeiro, negativo, né? Então aqui você gera um acúmulo de elétrons nessa placa, tá? Esse acúmulo de elétrons vai começar a gerar um campo elétrico aqui entre as placas. E esse campo, ele vai ser no sentido do quê? De atrair as cargas positivas, né? Porque lembra lá da nossa aula de força elétrica, carga negativa atrai carga positiva. Então, inicialmente, esse fio e essas placas que estavam neutras, o que vai acontecer? Por indução, vai acontecer uma separação de cargas aqui, sendo que as cargas positivas vão ficar alojadas nessa placa, e isso vai ser um efeito tipo cascata, né? Então aqui ficou positivo, esse positivo vai induzir uma carga negativa nessa placa. Essa carga negativa vai induzir uma carga positiva nessa placa. E essa positiva, uma negativa nessa placa, que também é induzida por essa. Então você fecha essa configuração de cargas. Tá? Então notem que nesse tipo de configuração, a placa negativa de um capacitor fica ligado na placa positiva de outro. Tá? E aí você vai ter o acúmulo de cargas nesse sentido. Tá bom? Quais são as duas principais características dessa associação? As duas principais características são que os capacitores eles acabam ficando com a mesma carga aqui. Então todos esses capacitores acabam ficando com a mesma carga, tá? Independente da capacitância deles, eles acabam ficando com a mesma carga. E a DDP da fonte é dividida entre os capacitores. Então você tem aqui a DDP que a fonte fornece, e essa DDP ela vai ser dividida em cada capacitor individual. Então uma parte dela vai ficar no capacitor C1, outra parte no capacitor C2 e a outra parte no capacitor C3. Sendo que se você somar as tensões em cada capacitor, vai dar exatamente a tensão total que é fornecida pela fonte. Tá? Não pode dar mais nem menos. E aí, existe uma coisa importante, além dessas duas características aqui, é importante a gente saber calcular a capacitância equivalente dessa associação. Então, toda associação, tá, seja em série ou paralelo, ela tem uma capacitância equivalente, que é como se eu pegasse essa ligação dos três em série aqui
e substituísse por apenas um capacitor, tá? Com aquela capacitância equivalente dessa ligação. Tá? Então, como que se calcula essa capacitância equivalente de capacitores em série? Tá? Através dessa fórmula aqui, ó. 1 sobre capacitância equivalente, C e Q significa capacitância equivalente, vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e até tantos capacitores que você tiver no circuito. Tá? Notem que há uma soma de uma fração onde o valor das capacitantes estão aqui no denominador. Né? Então, provavelmente, você vai ter que fazer um MMC para realizar esse cálculo. Tá? Nós poderíamos deduzir essa fórmula, tá? Usando aquelas relações de capacitância, carga e DDP que a gente viu na aula passada. Mas eu resolvi apenas deixar a fórmula aqui para a gente ficar com uma questão mais prática. Tá? Então, por enquanto, não vamos nos ater a dedução dessa fórmula. Tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, podem pegar no livro texto do Halliday, que ele explica certinho, ou alguma videoaula no YouTube. Tá? Para dois capacitores, se você tiver apenas dois, essa fórmula aqui ela fica mais fácil. Então, se você tiver apenas dois, essa fórmula ela vai só até aqui, ó, 1 sobre C2. Tá? Se você tirar o MMC, né, o mínimo múltiplo comum desses dois termos, né, e fazer a multiplicação cruzada, você consegue isolar a capacitância equivalente e chega nessa fórmula. Tá? Então, quando você tem dois capacitores, a conta fica mais fácil, você pode usar essa fórmula mais simplificada. Tá? Você pega o valor de C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. É interessante também você observar que essa fórmula ela pode ser sempre usada de 2 em 2. Mesmo numa situação em que você tenha mais do que dois capacitores igual essa aqui, você pode sempre agrupar de 2 em 2. Então, para fazer essa conta, eu poderia pegar primeiro C1 e C2 aqui, aplicar essa fórmula, e depois o resultado dessa conta, eu aplico a mesma fórmula, porém agora com C3. Tá? Então, é uma forma mais fácil de usar do que usar essa outra fórmula aqui. Tá bom? E uma coisa interessante em série é que a capacitância equivalente será sempre menor do que a menor capacitância da ligação. Tá? Como assim? Então, se você ligar 3 capacitores em série, a capacitância equivalente ela vai dar sempre um valor menor do que o menor valor individual dessas 3 capacitâncias. Tá? Então, é uma forma de você reduzir a capacitância do circuito. Tá? Então, se você tem lá 3 capacitores e quer reduzir a capacitância lá do circuito, você liga eles em série. A gente vai ver que paralelo é o contrário. Tá? Então, como seria a ligação em paralelo? A ligação em paralelo é essa. Então, você pega todas as placas de todos esses capacitores aqui ligados no terminal positivo e todas essas outras placas ligadas no terminal negativo. Tá? Então não é em sequência igual era em série, né? Então, não é em sequência aqui, uma induzindo a outra, não. Em paralelo, você liga todas as mesmas placas de todos os capacitores em um terminal e todas as outras placas desses capacitores no outro terminal. Você vai gerar essa configuração aqui, tá? Sendo que todas essas placas que estão conectadas com o terminal positivo do gerador ou da fonte ficam positivas e todas essas outras conectadas com o negativo da fonte ficam negativas, tá? O que a gente percebe é que a ligação em paralelo ela tem as propriedades contrárias, né, da ligação em série. Então, lá na ligação em série, a gente viu que as cargas eram iguais em cada capacitor e a DDP se dividia. Aqui é o contrário. Aqui a DDP vai ser igual. Então, se você medir ou calcular a diferença de potencial em cada capacitor, entre as placas de cada capacitor, você vai ver que ela fica com o mesmo valor que é o valor da fonte. Tá? Então, se essa fonte tem 12 volts, uma bateria, você pode ter certeza que capacitores em paralelo, todos vão ficar com a mesma tensão de 12 volts. Tá? É uma propriedade dessa ligação. Porém, aqui agora as cargas
elas se dividem, tá? Então, agora as cargas, elas não são mais iguais em cada capacitor, elas se dividem. Da mesma forma que a gente fez lá em série, aqui a gente vai fazer a capacitância equivalente em paralelo, tá? Então, é como se eu substituísse todo valor referente a essa ligação por um valor de capacitância de um único capacitor. E isso a gente chama de capacitância equivalente, tá? Aqui no caso de paralelo é mais fácil, para calcular a capacitância equivalente, a gente vai apenas somar, a gente acaba apenas somando a capacitância de cada capacitor. Então, se você tiver aqui um capacitor C1 de 1 nanofarad, C2 de mais 1 nanofarad e C3 também 1, a equivalente vai ser 1 mais 1 mais 1, 3, né? Vai ser 3 nanofarad, tá? Então, o que acontece com a ligação em paralelo? A capacitância equivalente será sempre maior do que a maior capacitância da ligação, né? A gente viu lá em série que era o contrário, né? A gente viu lá que se você ligar os capacitores em série, a capacitância equivalente acaba dando um valor menor, né? E aqui agora, se você ligar em paralelo, a capacitância dá um capacitor maior, tá? Se você quiser aumentar a capacitância do circuito, você tem que ligar esses capacitores em paralelo. Mas em geral, o que você tem? Você tem uma associação mista de capacitor, tá? Onde estarão presentes os dois tipos de ligação, tanto série quanto paralelo, tá? Olha só essa ligação aqui. Inicialmente você pode ver que você tem esses dois capacitores em paralelo, tá? Quando fica um em cima do outro assim, que eles estão em paralelo, tá? E o resultado dessa capacitância em paralelo, ou seja, a capacitância equivalente dessa ligação em paralelo, estará em série com esse capacitor C1, tá? E isso tudo está ligado a uma fonte de tensão 300 volts, tá? Aqui seria um V, tá bom? Imaginem que aqui é a diferença de potencial V, tá? Alguns livros usam notação U. A gente está seguindo a notação do Halliday, que é V. O cálculo é feito em partes. No exemplo acima, calcula-se primeiro os capacitores em paralelo, C2 e C3. Primeiro você calcula esses dois. E o resultado dessa operação ficará em série com o capacitor C1, tá? Como eu acabei de falar. Notem que aqui a capacitância estão todas em microfarad, tá? Esse símbolo aqui é uma letra grega que chama Mi. E ela tem o valor de 10 a menos 6, tá? Então, como que a gente resolve isso? Primeiro C2 e C3 em paralelo. E aí eu posso usar essa notação aqui, ó. C23 significa a capacitância equivalente do capacitor 2 com o 3, tá? Isso que simplifica a notação para você não se perder no seu cálculo. Então, em paralelo, a gente viu que a capacitância equivalente basta somar os dois capacitores. Então, se esse capacitor tem 2 microfarad e esse 4 microfarad, a soma dos dois acaba dando 6 microfarad. Então, essa é a primeira capacitância equivalente, tá, do seu circuito aí. E depois? Depois você reduz, como você calculou a capacitância equivalente desses dois, você acaba reduzindo os dois para um único capacitor só de 6 micro, tá? E aí esse capacitor ele fica nessa região, tá? E aí ele vai ficar em série com o C1, tá? E aí para você terminar o cálculo, você tem que fazer esse capacitor em série com o C1. Pode usar aquela expressão 1 sobre capacitância equivalente igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C23, né? Substitui C1 vale 3 micro, substitui 1 sobre 3 mais o C23 vale 6. Notem que aqui, se tiver tudo em microfarad, você pode inicialmente omitir o 10 a menos 6, tá? Se tiver tudo em micro, ou tudo em nano, ou tudo em mili, você pode simplesmente considerar o valor numérico, tá? Fica mais fácil. Então, o que você faz aqui? Tira o mínimo, faz a conta, né? Então, você tirou esse mínimo, deu meio. E aí você ficou com isso aqui, ó, 1 sobre CEQ igual a 1 sobre 2. O que você faz? Faz uma multiplicação cruzada e encontra que a capacitância equivalente é 2 microfarad, tá? Então, ó, o microfarad você pode colocar apenas no final,
tá bom? Você poderia também aqui, para simplificar, usar essa expressão para dois capacitores em série, né? Poderia simplesmente colocar aqui C1, C23, C1 mais C23. Daria o mesmo valor. Tá? Então aqui a gente fez um cálculo de capacitância equivalente de capacitores. Tá? O próximo conteúdo é resistência, tá, pessoal? Então a gente vai estudar resistores e lá já começa a entrar o conceito de corrente elétrica.